Olá, pessoal do nono ano. Vamos dar início aí para o nosso penúltimo capítulo, né, que é o capítulo 15. E com esse capítulo aí nós vamos trabalhar também as questões ambientais, como foi com a Europa, né, e como será o capítulo 16 com a Oceania, certo? Nas questões ambientais da Ásia, vamos abordar principalmente a questão populacional que há naquele supercontinente. Então, nós vamos trabalhar aí a questão do deslocamento humano pela Ásia, né? E como consequência, essa grande quantidade de impactos ambientais que há naquele continente, né? Lembrando aí que a Ásia é o maior continente em extensão territorial e também é o maior continente em população. Vamos destacar aí dois países. A China, né, como a maior população do mundo atual, e a Índia como a segunda maior população atual. Lembrando que as duas têm mais de 1 bilhão de habitantes cada. Os fatores físicos e naturais dessa região aí dificultam ou facilitam também a distribuição da população naquela região, né? Lembrando aí que as regiões onde há uma grande oferta de planície, uma grande quantidade de rios e também onde há climas amenos, tem uma maior probabilidade da existência de pessoas ou de grandes aglomerados urbanos naquela região. Já nas regiões aí que possuem maiores planaltos e até mesmo montanhas, como é o caso aqui da Cordilheira do Himalaia, tem uma menor possibilidade, né, uma menor probabilidade de haver uma grande quantidade de pessoas naquela região devido aos climas extremos, né, ou frio demais ou quente demais, né, regiões muito altas impedindo aí a construção de cidades, moradias ou também impactando o desenvolvimento da agricultura naquela região, tá? Então, como mostra aqui no nosso segundo mapa, a gente vai perceber que as regiões onde há o maior aglomerado humano na região que é a Ásia, é na região da China, na região da Índia e nessa região que é o Oriente Médio. Sobre os aspectos naturais da Ásia, nós vamos perceber que é o continente que apresenta planícies férteis, né? Planícies extremas e basicamente planícies férteis, já que passa aí grandes quantidades de rios, né? Principalmente aí os rios Tigres, Eufrates, os rios lá da China, né? O amarelo, o azul, entre outros, além do rio Ganges na Índia. Temos as planícies aí próximas aos rios, além das planícies das regiões costeiras, né, próximas aos oceanos, e aquela grande planície gelada, que é a planície da Sibéria, na região da Rússia. Ao mesmo tempo, é onde encontramos as maiores altitudes do planeta, né? Como, por exemplo, o Monte do Everest, que é o maior pico do planeta Terra. Além de lá, nós temos a Cordilheira do Himalaia, que tem diversos picos também bastante altos, os planaltos do Tibete, do Irã, Deccan e do Parmi, que também estão nessa região entre o Oriente Médio e a região da Ásia. Aliás, a região do Extremo Oriente. Encontra-se também as depressões, como é o caso do Mar Morto, né, e do Mar Negro. Aliás, do Mar Morto e do Mar Cáspio são as depressões que se encontram nessa região da Ásia. Então, naquela região, nós vamos desenvolver os 4 principais tipos de relevo: as planícies, os planaltos, as depressões e também as montanhas encontradas naquela região. Devido à grande extensão territorial e à localização geográfica, a Ásia apresenta uma variedade de climas, como nós podemos aí destacar no mapa aqui sobre a composição climática da Ásia, né? Desde os climas frios extremos, como é o caso dos climas polares, até os climas mais amenos, né? Ou mesmo até os climas mais secos e áridos, como é o caso aqui, ó, dos semiáridos e dos climas desérticos. As montanhas formam a barreira, né? Principalmente as montanhas aqui dos Planaltos e da Cordilheira do Himalaia, que vão impedir que os ventos que saem dessa região oceânica, os ventos úmidos, entrem em todo o continente, desenvolvendo aqui, ó, regiões semiáridas e regiões áridas. Lembrando que as montanhas, né, elas formam uma barreira física que impede a passagem dos ventos úmidos e ocasiona o desenvolvimento de desertos naquelas regiões.
Essa diversidade de clima faz com que os continentes desenvolvam tecnologia para ajudar na economia, como é o caso das técnicas de irrigação e de dessalinização nessa região do Oriente Médio e na região aqui da China, onde é o deserto de Gobi, né? Com pouca presença de umidade, temos aí o desenvolvimento de projetos de irrigação e também projeto de dessalinização, ou seja, transformar a água do mar em água potável. Outro fenômeno aí que implica nas condições climáticas da Ásia são os ventos de monções, ventos típicos daquela região. E o que são esses ventos de monções aí, de acordo com o mapa que tem no livro de vocês, né? Possui duas estações naquela região típicas, os verões chuvosos e os invernos frios. Os ventos de monções, quando está no período aí, né, de inverno, lembrando na região norte, o período do inverno é o período aí do final do ano, né, entrando no final do ano, início do ano, dezembro, janeiro. Os ventos de alta pressão, que são ventos frios, eles sopram do continente, basicamente dessa região mais fria, para a região mais baixa, né? Então, os ventos frios de alta pressão sopram do continente para o oceano, resfriando toda aquela região, impedindo o desenvolvimento de massas úmidas, impedindo aí as chuvas naquela localidade. Quando chega o período do verão, né, que é entre junho a agosto, nós temos aí digamos aqui que nós vamos ter uma discordância, né? Nós vamos ter aí grande quantidade de ventos úmidos que irão soprar do oceano para o continente, provocando essa grande quantidade de umidade nessa região entre a Ásia Meridional, né, e o Sudeste Asiático, fazendo com que essa região pós-Himalaia seja uma região aí onde há uma grande quantidade de secas, já que a região aqui do Himalaia é uma barreira física e impede né, que os ventos ultrapassem essa região, provocando uma grande quantidade de chuvas nessa região que é a Índia e os países da Ásia Meridional, certo? Vamos então fazer um passeio pelas paisagens asiáticas. Isso que nós temos aqui, né? 5 regiões asiáticas, nós temos o Oriente Médio, nós temos a Ásia Central, a Ásia Setentrional, nós temos o Extremo Oriente, a Ásia Sudeste Asiático e a Ásia Meridional, tá? Então nós temos aqui as 5 regiões asiáticas, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A Ásia Central é uma região aí onde nós vamos encontrar uma região bastante seca, bastante desértica, devido ao Planalto Deccan, que impede a passagem de ventos úmidos, né? Na Ásia Setentrional, como é uma região mais próxima é uma região mais próxima aí ao Círculo Polar Ártico, nós temos uma grande quantidade de regiões frias e desenvolvidos principalmente a floresta de taiga e a tundra. Nós também temos o Oriente Médio, e ser uma região muito árida, né? A Ásia Meridional, região bastante úmida, devido à grande presença de umidade, principalmente nos meses do verão. E nós temos o Sudeste Asiático, a região lá banhada pelo Oceano Atlântico, né? Pega o Japão, a China, entre outros países. Além do Extremo Oriente. Vamos então intercalar os três principais problemas que a Ásia enfrenta com relação aos problemas ambientais causados pela sua grande população. Vamos lá. O rápido processo de industrialização levou uma intensa urbanização, que é, no caso lá, a região mais urbanizada. Com isso, houve a perda, né, e os recursos naturais começaram a ser pressionados, em alguns cantos até retirados, sem ter uma regeneração local. Nós temos, então, perda dos recursos hídricos, desmatamento e poluição atmosférica, são os 3 principais problemas enfrentados pela região lá do Sudeste Asiático, devido à sua grande urbanização causada pela industrialização tardia e rápida. Gestão das águas. Grande parte dos rios asiáticos vão nascer nos planaltos, né, principalmente aí no planalto do Tibete e no planalto do Himalaia, já que são regiões bastante altas, regiões onde há uma grande concentração de gelo, né? Esse gelo, quando chega o período do verão, vai ser descongelado e vai entrar uma grande vazão de água dentro do continente.
Apesar das grandes extensões de rios naquelas regiões, eles ainda são insuficientes para dar aí, no caso, uma grande quantidade para aquela região onde há a maior população do mundo. A situação se agrava pelo modelo de consumo não sustentável, né? Ou seja, em que os recursos são desperdiçados ou contaminados pela falta de infraestrutura e saneamento básico, como há naquela região. Você pode perceber que, como é tradição na Índia, né, a pessoa se banharem naquele rio Ganges, que é um rio sagrado, e próximo ao próprio rio está aqui bolsões de lixo jogado naquela região. Então, há uma certa despreocupação, né, em preservar os recursos hídricos naquela região que é o Oriente Médio, que é a Ásia. Além do mau uso, né, pelos seres humanos, como ocorre como o Mar do Aral. Como mostra aí no livro de vocês, o Mar do Aral, ele está secando com o passar do tempo devido ao uso da irrigação mecanizada, que está sendo bastante usado, né, bastante utilizado aquele mar para irrigar as plantações próximo àquela região, fazendo com que aquele mar ele não chegue a ser uma região venha, no caso, a ser uma região desértica futuramente, devido à grande quantidade de água retirada para irrigação daquelas regiões. Desmatamento, né, o segundo problema a ser afetado para aquela região, ocorre aí devido à supressão dos assentamentos humanos e para a produção agropecuária, ou seja, as florestas, principalmente as florestas tropicais e equatoriais, além das florestas temperadas que existiam naquela região, foram retiradas para dar lugar a assentamentos urbanos, as cidades, as moradias, os prédios, entre outros. Além disso, para a grande produção agropecuária, já que lá naquela região possui uma maior população do mundo, tem que ter uma grande quantidade aí de produtos agropecuários para suprir a necessidade daquela população. Segundo, né, pesquisas feitas em 2018, cerca de 45% da biodiversidade da região Ásia-Pacífico desaparecerá até 2050 e os peixes que há naquelas regiões lá desaparecerá até o ano 2048 se nada for feito. Na Ásia Central, 23% dos solos estão afetados pela erosão, já que é uma região onde há pouquíssimas quantidades de água devido à presença aí muito de desertos. 26,6% das espécies de peixe tiveram suas populações reduzidas pela pesca insustentável, degradação do seu habitat, mudanças climáticas e invasão de espécies estrangeiras. Além disso, a população de anfíbios diminuiu 60% nas últimas décadas em toda a região da Ásia. E a extração da madeira também é um dos principais fatores que levam ao desmatamento daquela região, principalmente feito aí pelas multinacionais chinesas e japonesas que utilizam a madeira para a construção civil e para a indústria de celulose. Poluição atmosférica, né, o nosso grande problema naquela região asiática, não só na região asiática, mas em si em toda a localidade mundial, principalmente na China e na Índia, por terem indústrias pesadas, indústrias aí que liberam uma grande quantidade de carbono, que se expandiram em todo o continente sem controle adequado sobre as emissões de poluentes, já que também naquelas regiões, várias regiões, principalmente a China e a Índia, onde possui leis ambientais fracas, né, onde possui aí legislação muito fraca para conter essa onda de desmatamento, essa onda de poluição. O uso de termoelétrica a carvão também um grande número de veículos elevam a grande quantidade de dióxido de carbono lançado no meio ambiente. Os habitantes das cidades superpoluídas como Xangai, na China, podem sofrer com problemas de saúde, por exemplo, a tosse seca, irritação nos olhos, problemas para respirar, além de enfrentar problemas da atualidade, como é o caso aí de pousos e decolagem das aeronaves, caso aquela região seja uma região muito poluída e o clima esteja muito seco, não tem uma visibilidade adequada para fazer pouso ou decolagem das aeronaves, ok? Como mostra aí na página 29 do livro de vocês, né, essa grande região da China, que é Xangai, totalmente poluída.
E para finalizarmos aí, vocês têm atividade da página 31 até a página 30, ok? Próxima aula a gente se encontra e qualquer coisa a gente entra nas aulas online para tirar as possíveis dúvidas, certo? Então, até mais.